suspender usuários por período de 10 a 24 horas. Vai lá. Tá gravando? Pra cá? Aí. Aí, mas você tá bem na frente da televisão. Eu vou ter que pôr mais pra trás. Depois eu corto. Será que aqui vê tudo? Ó, fica aí. Eu vou colocar aqui assim. Eu acho que ficou melhor. Então vamos lá, vamos começar nosso curso de reflexologia e de mãos e pés. Então, primeiro, a reflexologia faz parte das terapias integrativas e complementares recomendadas pelo Ministério da Saúde e com chancela de várias pesquisas científicas. Ela tem comprovação científica, é uma técnica milenar e hoje você pode falar sobre reflexologia como algo de saúde mesmo. Até em vários hospitais já é praticado, né? Então, as terapias integrativas e complementares, para quem não sabe, né, são essas práticas que foram pegas de várias civilizações, práticas milenares, antigas, ou algumas centenas de anos, e aí foi apresentado para o Ministério da Saúde, para a OMS, para vários órgãos de saúde. E foi colocado como algo que realmente dá resultado. Por quê? Porque eles fazem o estudo científico. Então, um enfermeiro faz uma pós-graduação, um médico faz ali o seu mestrado, doutorado, tudo em cima da prática integrativa dentro da saúde. Com o mapa das evidências, aí eles dão a chancela. Então, ela é uma prática. Hoje, as terapias integrativas, elas não são ainda, né, em 2023, não tem um órgão específico que regule. Ainda não tem, tá? É tudo em trâmite aqui no Brasil, né? Passa por lei, isso e aquilo, ainda é como curso livre. Mas já algumas faculdades já se adiantaram e colocaram dentro de matérias de universidade, eu já fiz até a pós-graduação. Só que o curso livre e a faculdade tem o mesmo valor, ainda. Porque é a mesma coisa, a gente aprende ali, a única coisa é a chancela, mais nada. Tá? E a gente procura colocar o melhor conteúdo possível, tanto é que muito do conteúdo aqui é da faculdade, e que a gente traz para a gente poder fazer o melhor trabalho possível, tanto em teoria quanto em prática. Então, as terapias elas estão sendo aplicadas, tem um grande número de doenças que ocupam lá o Sistema Único de Saúde, então a pessoa vai lá e ela poderia resolver isso com a questão de prevenção e não ocupar as filas do SUS para quem realmente está precisando do atendimento. Então, vamos supor, a pessoa ela sofre de estresse, ansiedade, um monte de coisa que ela está lá e ela vai se entupir de remédio, ela vai ter que ocupar uma vaga que poderia estar sendo de uma pessoa que está com quebrado, cirurgia, coisas que realmente só o sistema de saúde convencional resolve. Aí ela começa a fazer uma prática de yoga, tai chi, reflexologia, a reiki, a medicina chinesa, né, a auriculoterapia e as outras. Vai fazendo essas práticas, ela vai melhorando. E aí vai reduzindo o uso de remédio, a necessidade de remédio, né, a necessidade de ficar nas filas de hospital. E isso vai sendo bom para toda a população, né? Evita excesso. E aí, por que ele foi olhado isso? Porque agora a gente não está apenas com as questões de olhar o ser humano só da doença dele, da patologia que ele tem. Toda doença tem uma causa emocional, espiritual, mental, tem que investigar, porque nós temos os 7 corpos. Então, se eu vejo que a pessoa constantemente ela está com dor nas costas por uma má postura, ou ela está com dor nas costas porque ela se estressa no trabalho, ou ela está, entendeu? Então, quando você começa a olhar o que a pessoa faz, como ela se alimenta, como que é o dia a dia dela, o estresse que ela passa e tudo, eu vejo que ali não é colocar lá no remédio, não é fazer cirurgia na coluna dela. Ela pode ir para a quiropraxia, ela pode ir para outros métodos naturais
que não há necessidade de fazer algo mais grave, com riscos, né? Então ela vai cuidando da saúde dela. E então as terapias integrativas complementares podem ajudar a restaurar o equilíbrio natural do corpo. Quando o corpo está relaxado e em equilíbrio, pode lidar com as tensões diárias e tensões da vida com muito mais eficácia. Terapias complementares podem harmonizar o sistema imunológico, a eliminação de toxinas, circulação, padrão de sono, aumentando a energia, induzindo relaxamento, restaurando o equilíbrio energético do sistema do corpo. Então, ela vai atingir físico, mental e emocional, né, de forma preventiva para relaxamento, e depois, com isso, a pessoa não vai produzir uma doença lá na frente. O que vai sobrar quando a pessoa previne? Uma fatalidade, um acidente ou, por exemplo, uma hereditária. Aí, imagine só um mundo onde todas as pessoas elas estão procurando a saúde de uma maneira preventiva, então ela não vai mais ter doenças corriqueiras, ela vai ter apenas realmente se tiver uma doença grave mesmo. Ela já está prevenindo. Essa é a visão oriental. Você cuidar da saúde para não ficar doente. A gente cuida aqui da doença. Aqui a gente cuida do doente, a gente não cuida para não ter doença. A gente tem que implantar essa cultura. Então, aqui esse texto é da fonte da revista Saúde Quântica, que é só de médico, fala de física quântica, fala de todas as coisas quânticas. É muito legal. Qual que é a definição, né, da prática terapêutica, da reflexologia ou reflexoterapia? Segundo o Ministério da Saúde, é a prática terapêutica que utiliza estímulos em áreas reflexas. Ou seja, eu tenho um ponto na mão ou no pé, na orelha também, só que isso entraria mais na medicina chinesa, no corpo todo. Aí, os meridianos da medicina chinesa, também as questões das massagens, quem trabalha com massagem, vários tipos que pressionam certos pontos. Por quê? O corpo, depois a gente vai ver essa imagem, ele é dividido em zonas, e cada zona, se você pressiona um ponto, aciona outro. É interessantíssimo. Então, nos pés, mãos e orelhas, né? Isso acontece. Então, para auxiliar na eliminação de toxinas, sedação da dor e no relaxamento. E quando eu estou em relaxamento, eu estou em alfa. Quando eu estou em alfa, eu estou em cura. Está eliminando endorfina, está induzindo, né, o corpo a secretar endorfina no corpo e dopamina. O que são esses dois hormônios? São os hormônios do relaxamento, o hormônio que tira a dor. Se eu estou tensa, todas as dores começam a acontecer. Se eu estou relaxada, as dores vão embora. É simples assim. Então, em vez de eu pegar qualquer dor que eu tiver, eu for lá e tomar um remédio para a dor, um relaxante muscular ou qualquer coisa que é no externo produzindo em mim, eu vou fazer a massagem reflexa, que é algo natural, que o próprio corpo estimulado vai produzir, e vou procurar a causa da dor. O que eu estou fazendo para gerando essa dor? Né? Então, parte do princípio que o corpo se encontra atravessado por meridianos que dividem em diferentes regiões, os quais têm os seus reflexos, principalmente pés e mãos, e permite, quando massageados, a reativação da homeostase e do equilíbrio nas regiões de algum tipo de bloqueio. Então, eu estou com dor, eu estou com algum problema, se não foi lesão, o que aconteceu ali? Tem bloqueio emocional, bloqueio mental. Então, eu acumulo problemas mentais e emocionais em pontos específicos do meu corpo. Porque o emocional, o cérebro, ele é elétrico, ele mandou impulso, passou pela glândula, a glândula secretou. O que ela vai secretar? Hormônio. O sentimento é hormônio. Sentimento é hormônio. Aí então eu estou nervosa, vai vir aqueles hormônios do estresse no corpo inteirinho. Uma hora ele vai enrijecer e travar. Vai gerar dor. Aí eu sempre estando estressada, vai gerar doença. Então, a doença no final é uma geração acúmulo de sentimentos. Acúmulo de muita coisa que a gente vem fazendo, junto com toda a bagunça de má alimentação, falta de exercício. Enfim, a gente contribui muito para a doença. 70%
da doença que foi a gente que causou, né? E assim, olha que interessante, você pode ter no seu DNA, por exemplo, no DNA da minha família tem diabetes, no DNA da minha família tem problema no coração. Eu já tenho essa probabilidade. Aí se eu estou sem cuidar de mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou pegar aquela probabilidade de tornar real na minha vida. Agora, se eu me cuido, eu reduzo essa probabilidade. Então, é mais um trabalho de eu não apertar o botão vermelho. Quem que aperta o botão vermelho? Sou eu mesmo. Então, aí que está. Então, também recebe denominação de reflexologia ou terapia reflexa para trabalhar com os microsistemas, áreas específicas do corpo, pé, mão e orelha, que se conectam energeticamente e representam o organismo em sua totalidade. Essa é a fonte do Ministério da Saúde. Aí essas duas outras aqui, descrições são de pesquisas que a gente fez. Hoje, a reflexologia é usada como complemento para tratamento de diversas doenças. Reflexologia é uma ciência e arte que lida com o princípio de que pés e nas mãos existem áreas de reflexo que correspondem a todos os órgãos, glândulas e partes do corpo. Outra definição, ela consiste no estudo e prática de produção de reflexos correspondentes a outra parte do corpo, no pé. O relaxamento é o primeiro passo para a normalização, o retorno do organismo ao estado de equilíbrio ou homeostase, em cujo estado a circulação pode fluir desimpedida, os órgãos corporais de fato, agregações celulares podem estar de volta ao estado ou função normal. Ou seja, traduzindo, pressionei pé e mão, desentupo o coração do teu pai. Está entendendo? Pressionei pé e mão, circulação da perna volta a fluir. Em casa eu tenho essa coisa de doer as pernas. Beleza, vamos pressionar pé e mão. Vamos lá. Daqui a pouco começa a relaxar as pernas e me entope e não vira uma varize. Um problema maior. Por quê? Porque eu estou fazendo isso no ponto reflexo. Eu estou estimulando aqui e aqui vai corresponder. Então, óbvio, cada estímulo que a gente faz melhora a circulação. Eu não posso prometer que, eu fiz uma massaginha no pé, já vai 100% melhorar ali. Vai melhorar. Quanto tempo demorou para adoecer? Quanto tempo demora para curar? Agora, não pode continuar provocando aquilo, tem que parar, cortar aquilo que dá a doença. Porque aí vai revertendo devagar. Então, a pessoa não vai deixar de tomar remédio, o médico passou o remédio, vai tomar remédio. Vai tomar remédio, vai fazer o tratamento convencional com a reflexologia. Fez os dois, a probabilidade de acelerar a melhora é muito grande. Eu tive um paciente que a gente fez só o REX, imagina com o reflexo. Ele melhorou o órgão que o médico achou que ia ter que abrir para tirar um pedaço lá dos órgãos internos dele. Estava melhorando, estava revertendo, dele receber energia. E é do mesmo princípio, parte do mesmo princípio, né? Então, aqui a gente vai ver a reflexologia lá na China antiga, né? Então, a reflexologia, ela tem profundas raízes na China, onde a medicina tradicional chinesa desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dessa prática terapêutica há 5.000 anos atrás. Como eu falei, a China ela não vai olhar só para o pé, tá? Não, ela vai olhar para o corpo inteiro. Então, ela usa pontos reflexos lá no pé para estimular outras partes do corpo também. Então, já foi desse princípio, pegou um pouco dali, né? Na medicina chinesa, acredita-se que o corpo humano é atravessado por canais de energia, chamados meridianos, e que a estimulação de pontos de pressão específicos ao longo desses meridianos pode restaurar o equilíbrio energético do corpo. Isso é conhecido como acupressão ou acupuntura. Nós não vamos usar acupressão, não vamos colocar agulha para fazer pressão, nós vamos fazer pressão com a nossa própria mão. Mas é pressão. Vamos fazer pressão de todo jeito, né? Então tem muita gente que tem medo de agulha, não gosta de acupuntura porque é dolorido, a reflexologia não é dolorida. Então ela, mas faz efeito igual, tá? Embora a reflexologia moderna tenha evoluído de maneira distinta e tenha se concentrado principalmente nos pés e nas mãos, as bases teóricas da medicina tradicional chinesa incluem a ideia de pontos de pressão e canais de energia e influenciar essa prática. Então, realmente, são pontinhos onde a gente pressiona e eles
Mesma questão. E eles vão organizar ali. No Egito nós temos vários hieróglifos mostrando prática de reflexologia, ó. Tempão, ó, mão e pé. Tá vendo? Então, no Egito, a reflexologia ela tem uma conexão histórica, onde os registros históricos sugerem a prática de massagear os pés há milhares de anos. Pinturas murais em tumbas egípcias datando cerca de 2330 a.C. Né? Então, retratam a prática de massagem nos pés e nas mãos. Essas imagens sugerem que os egípcios tinham conhecimento da importância dos pés na promoção de saúde e bem-estar. Eles usavam os óleos essenciais e ungüentos, muita coisa. Eles usavam ervas também, que a gente usa os escaldapés, né, para fazer estímulo, para manter o pé macio e saudável. Alguns estudiosos sugeriram que os hieróglifos egípcios incluem símbolos que podem se referir a pontos reflexos nos pés e prática de massagem. Os egípcios também tinham uma forma de medicina tradicional que considerava a importância da energia vital do corpo, semelhante aos conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, assim, se há milênios vem praticando isso, agora que a medicina tradicional está permitindo que entre, porque eles estão incluindo a energia devido aos conhecimentos da física quântica. Quando estava só na física, aqui em leis do mundo externo, beleza, mas agora a gente está olhando para o microcosmo. O macrocosmo funciona numa lei diferente do micro. E o micro, quando você pega uma célula sua, vai expandindo, só sobra a luz. Não tem mais nada. Então nós todos somos luz. Até a parede, ela emite vibração. Né? Aqui tem uma imagem de um índio, né? Aqueles índios americanos ali fazendo massagem nos pés. Então, há séculos, os índios Cherokee, da Carolina do Norte, reconheceram a importância dos pés para a manutenção do equilíbrio físico, mental e espiritual. O clã urso vive nos montes Alegre, pertencente à tribo, que pode comprovar isso. A reflexologia também tem uma história na Pérsia. Então, os árabes também usam reflexologia. Então, atualmente chamada Irã. Né? Em várias partes do mundo islâmico, a religião desempenhou um papel significativo na promoção da reflexologia, principalmente durante os períodos em que a medicina e as práticas de cura eram altamente desenvolvidas nas culturas persas e islâmicas. O médico e filósofo Avicena, se você pesquisar sobre ele tem um livro, e esse livro bem antigo, ele fala sobre isso. Né? Conhecido como livro ensina. É uma figura proeminente da história da medicina, seu trabalho no Cânone da Medicina, é uma das obras médicas mais influentes da história e ele descreve várias técnicas de cura, incluindo massagem, pontos de pressão, que podem ter afinidade com a reflexologia. Aí o sufismo, que é de lá, a filosofia, né? Uma corrente mística do Islã, também é conhecido por incorporar práticas de cura, incluindo massagem dos seus rituais espirituais. Isso pode ser envolvido em estimulação de pontos de pressão nos pés e áreas do corpo. Então, assim, vai meio que mesclar com a religião, com o conhecimento do povo. Igual a gente sabe que um chá serve para isso, para aquilo, nossas avós, nossas tias. E hoje, trazendo tudo de volta, resgatando toda essa parte. Né? Aqui na Índia tem imagem também, conhecida por suas tradições antigas de medicina e cura e bem-estar. Reflexologia tem raízes profundas nesse contexto. Embora, né, que a reflexologia está mais no contexto do Ocidente. Lá na prática Ayurveda, por exemplo, faz a massagem no corpo inteiro, em pontos. Eu já passei por esse processo que é muito interessante. Estimula, tem uma hora que estimula os pés, estimula as mãos também. Tá? Então, o Ayurveda reconhece os pés como parte importante do corpo, muitas vezes relacionado aos doshas. Então, eles vão fazer um tipo de massagem, depende do tipo de corpo que a pessoa tem. Então, tem pessoas que vai, por exemplo, uma pessoa mais fortinha, vai estimular para o intestino, né, para a pessoa funcionar mais. Uma pessoa estressada já vai ser de outro jeito. Uma pessoa meio avoada já vai ser de outro jeito, porque tem vários doshas. A pessoa ela tem um corpo físico magrinho e ela parece que flui que nem um vento, assim, sabe? Eles aterram ela.
Aí e tem o do meio, tem um doce aqui, muito magro, muito gordo, e o do meio. E eles vão organizando a massagem e o que usam, né? Porque eles, durante a massagem, eles usam ervas. Eu já recebi massagem de ervas, já recebi com pó de café, porque o café ele, né, esquenta. Então, café, já recebi com cúrcuma, né, com açafrão, para desinflamar. Se mistura o ghee, que é a manteiga, né, clarificada do indiano, com cúrcuma, por exemplo, e massageia aquele lugar específico que está precisando desinflamar. Então, eles têm todo esse conhecimento, mas os temperos, né, que eles usam, eles dão um nome, já que eu lembro do nome específico, que é usado medicinalmente. Tudo natural. Bom, e a compressão ayurvédica é uma técnica que envolve a estimulação de pontos de pressão do pé e pode ser vista como uma forma de reflexologia também. Aí aqui no Ocidente, obviamente que o povo quer que seja através de estudos, né? Então, quem foram os principais, né? A Eunice, ela começou lá na Inglaterra e ela escreveu um livro. Aqui tem outro cara dos Estados Unidos que a gente vai falar aqui dele, né? Esse é o William, que eles trouxeram esses conhecimentos para o Ocidente, digamos assim. Então, no início do século XX, a equipe de médicos, Dr. George, Dr. Edwin e William, né? Eles trouxeram, documentaram tudo isso e trouxeram a fase moderna da reflexologia para nós aqui. Em 1938, o livro Histórias que os Pés Podem Contar, da Eunice, trouxe esse estudo aqui, ó, que 73% das pessoas que passaram por uma sessão de reflexologia tiveram excelentes resultados. Então, mostrou passo a passo como é que tinha que fazer. Eu tenho alguns livros, tenho alguns livros de reflexologia. Geralmente, né, eles eram mais sem colocar questões de ciência por meio. Agora você vai encontrar estudo científico mesmo. Mas antes era um pouquinho de energia, explicando, mapa dos pés, TH. E você vai ver que tem tradições que vão falar uma coisa e tradições que vão falar outra. Quem está certo é errado? Ninguém está certo e está errado. A gente só sabe que estimulando o pé, melhor. Então, nós vamos falar, começa de baixo para cima, tudo de cima para baixo, começa do ponto do plexo primeiro, depois já do corpo, não importa. O estímulo vai, a gente começa primeiro no relaxamento e depois a gente vai fazendo, na nossa escola, né? Vai fazendo o caminho do corpo natural. Qual que é o caminho do corpo? Tudo que você ingere, você devolve para a terra, certo? Então, a gente começa de cima para baixo. Esse é nosso entendimento. Só que quando uma pessoa está com diarreia, eu começo de baixo para cima. Entendeu? Por quê? Porque eu vou estancar um pouco essa reação, colocando o caminho do intestino inverso. Então, retarda um pouquinho o sofrimento da pessoa com diarreia. Tá? Esse é o meu entendimento que eu tenho. Então, aqui, algumas partes das pesquisas que a gente trouxe, né, falam justamente das questões do Egito, de 5.000 anos atrás. No Ocidente, a terapia ela veio mais pela Eunice, né, na década de 1930, e o estudo do Dr. William, que se especializou na teoria das zonas dos meridianos. Ele foi através da questão, ele pegou um pouquinho dessa coisa chinesa e colocou ali. Ele vê assim, o corpo em várias divisões, como está aqui. A gente na nossa escola vai ver por chakra. É mais fácil, tá? Assim você não decorar muita coisa. Então, olha só, vamos lá. Vamos colocar as mãos, né? Se coloca as mãos assim, e os pés também. O que está acontecendo aqui? Aqui é minha coluna. Aqui, né, no midinho, vai ser meus ombros. Então, aqui é o centro do meu corpo. Tá vendo? Ó, vem essa zona todinha aqui, ó. Nariz, meio, olho.
é o número 1, digamos assim. Depois número 2, número 3, número 4, até 10. Então eu vou pegar e dividir 10 dedos, 10 partes do meu corpo. 10 dedos do pé, ó, vem e está mexendo aonde? Cabeça. Então quando eu estou estimulando aqui, eu estou estimulando minha cabeça. Estou estimulando o dedão do pé, estou estimulando minha cabeça. Né? Então, assim, essa parte superior, eu costumo dizer, essa primeira falange de cima aqui, cabeça, aí ela vem, aqui no dedo só são duas, né? Pescoço, depois desce ombros, aí depois desce peito, depois aqui o estômago, depois aqui intestino e aqui, no caso da mão, né, seria a base da coluna. Nos pés, o calcanhar entra como os nossos órgãos sexuais. Então, ele termina aqui, nessa região do intestino, os pés. E depois sobe no calcanhar e vai pegar as partes de reprodução. Então, é fácil de entender quando a gente divide em assim, na horizontal. Quando a gente dividir aqui assim, ao meu ver, é mais difícil. A não ser que a pessoa, poxa, eu sou da medicina chinesa. Nossa, vai entender isso aqui que tá beleza. É uma das minhas pretensões entrar na medicina chinesa também. Então, ele descobriu, né, o Dr. William, que o corpo podia ser dividido em 10 zonas verticais que estendiam da cabeça aos pés, correspondente da mão também. Então, nessa descoberta, tanto na vertical quanto na horizontal, dá certo. Então não há problema nenhum, essas escolas não brigam, porque dá tudo certo, tá? A reflexologia é o ato de massagear pontos nos pés, desencadeando reflexos involuntários com o objetivo de diminuir tensões e tratar doenças e restabelecer a saúde. Então, o princípio básico da reflexologia. A reflexologia tradicional é uma técnica que busca nos pés e nas mãos áreas doloridas. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu estou lá fazendo a reflexologia, né? E a pessoa está me dizendo, tá tudo ok, estou em paz. A doença não chegou ainda no corpo físico. Se eu massagear e a pessoa quiser, ela puxar o pé e aquele ponto dolorido ali, ele já quer dizer que tem uma doença instalada. Naquele ponto, porque dói. Às vezes a pessoa está tão inconsciente que ela não percebe, né? Ou ela está com o pé com calosidade, enfim. Por isso que eu recomendo sempre a pessoa passar no podólogo, fazer, deixar ele o mais retinho possível, porque na hora que a gente pressionar, vai sentir. Aí vai mostrar ali. Então, procura áreas doloridas que refletem o corpo humano por inteiro. Quanto mais sensível estiver a área reflexa, maior o desequilíbrio na parte correspondente do corpo. Através de estímulos nessa área, obtém resultados que vão desde alívio de pequenos desconfortos e dores até a eliminação de certos distúrbios em várias partes do corpo. Então, quando eu já toquei uma pessoa que ia fazer uma cirurgia até no rim, ela não conseguia que triscasse. Não consegui, tal a dor, né? Agora, o público masculino, geralmente, eles escondem que ele está com dor. Você está fazendo lá e ele, não, está tudo certo, está aguentando. E não fala, né? Mas ali você vê outras reações no corpo, que depois a gente vai ver essas reações, que já mostram que a pessoa está com dor. Mas não quer mostrar, entendeu? Vai ajudar no tratamento da gente descobrir. A noção, quando já vem com diagnóstico. Então, a reflexologia é uma forma de terapia absolutamente segura, corrige 3 fatores negativos presentes no processo da doença. Congestão, então você pode descongestionar, inflamação e tensão. E por isso que eu falei, qualquer líquido do corpo, veia, congestão nasal, tudo você estimula e descongestiona. Dá para fazer, tá?
Na maioria dos casos, utiliza-se os polegares, tanto o direito como o esquerdo, para pressionar áreas reflexas. Eu já participei, uma pessoa já fez em mim com madeira, é um material específico para reflexologia. Eu sou contra. Se a pessoa ela é delicada, se ela tem empatia pelo outro, às vezes ela pode usar um instrumento auxiliar. Mas, se eu utilizo o meu polegar, eu também vou sentir dor se eu pressionar demais. Então, eu sou a favor da própria mão. Por quê? Porque eu percebo a força que eu estou fazendo ali. Eu percebo. Tá? Mas, há material... eu quero trabalhar com instrumento, vou pressionar, dói minha mão se eu ficar só eu mesma. Fica à vontade. Eu, particularmente, trabalho com a mão mesmo. Tá? Na maioria dos casos, não polegar. Realiza-se massagem específica em todas as áreas do pé sem friccionado, com movimentos lentos e suaves, com uma pressão adequadamente suficiente, sem necessidade de fazer esforço. Então, a gente vai ver na parte prática aqui. Primeiro, eu começo só fazendo fluir. Vou fluindo no pé, vou alongando, vou deixando aquela pessoa confiante para depois chegar e pegar pesado ali. Quem que salva? Só idoso e criança. O resto, a gente mete bronca. Então, qual que é o benefício, da reflexoterapia ou reflexologia? Então, ela auxilia na homeostase, ou seja, na autorregulação do corpo. A homeostase é isso. É botar o corpo a funcionar direito. Isso é a homeostase. O meu corpo, ele tem que funcionar direito. A minha emoção também. O meu... e outra. Estou regulando o corpo, estou ficando saudável no corpo, naturalmente estou ficando sem doença. Porque olha só que interessante, doenças específicas. Uma pessoa que tem fibromialgia, já fizeram pesquisa, também é deprimida. Porque quem é feliz com dor? Não tem como. Então a pessoa reduz a dor do corpo dela, acontece um outro trabalho interior. Ela vai ficando mais feliz. É natural. Então, vai autorregulando o corpo, a mente também, que é um processo pelo qual o organismo está sempre trabalhando para se manter-se saudável e equilibrado. Nossas células já se autocuram. Ela já tem esse poder. Só que a gente introduziu muita coisa que prejudica a célula. Foi por isso que a gente adquiriu tanta doença. Fala muitas pesquisas aí que antes da época do leite condensado, antes de existir o açúcar a todo vapor, não tinha doença cardíaca. Até no cigarro tem açúcar. Então é fogo, gente, Fora que na bebida tira toda a glicose do corpo, e a água, que a gente tem que tomar, vai ficando desidratado. Então, assim, tudo que a gente pôde contribuir para que tivesse doença, a gente produziu em larga escala na indústria. A gente produziu. E hoje, o ser humano tem uma doença atrás da outra. Vai aparecendo mais. Então, na hora que quiser fazer um intervalo para tomar até chocolate, eu preciso. Contra o negócio. Abafa o caso. Então, pode complementar tratamentos convencionais, tratando desde um resfriado até uma doença mais grave, liberando hormônios benéficos da psique humana, promovendo bem-estar emocional. Então, eu posso fazer reflexologia só para me sentir bem, só para ficar mais feliz? Pode. Não estou doente de nada. Eu só quero ter um bem-estar, me sentir melhor. Sim. Posso fazer só porque eu estou doente? Sim. Posso fazer para não ter doença e para não ficar triste? Sim. Então é recomendado uma vez por mês, 12 no ano. No mínimo, para a pessoa ficar bem, entendeu? Na escola que eu aprendi no início, dizia que você só podia fazer 12. Hoje já tem estudos que eles já comprovaram. Por exemplo, falava, não, nenhuma grávida. Hoje já tem estudos falando, só no início da gestação e no final que não pode. No meio pode, grávida pode. Por exemplo, pessoas que estão menstruadas. Evitar a zona que condiz, a parte sexual. Por quê? Porque aí vai doer. Muito desconforto. As outras partes vão relaxar. Então,
tudo bem, tá? E outra, pode intensificar o fluxo, ficar mais forte ainda. Então a gente estimula menos aquela área, tá? Qual que é a comprovação? Isso aqui eu peguei, essa comprovação, lá tem um lugar que chama assim, Observa Pix, que é o Observatório da Fiocruz, das práticas integrativas e complementares. Lá dentro tem uma biblioteca do mundo inteiro, né, de todas as línguas. Esses estudos são inseridos dentro desse observatório e aí eles fazem um mapeamento. Para que serve a reflexologia? Médio, forte ou fraco? Porque vamos supor, eles pegam um grupo, pessoas com problema cardíaco. Aí eles vão colocar esse grupo de estudo. Metade do grupo recebe reflexologia, metade não recebe. Aí eles vão acompanhar durante todo um processo as pessoas com problema cardíaco. Os que receberam reflexologia tendem a ter uma vida de mais qualidade e menos problemas, né, de óbito. Os que não receberam, eles não correspondem. Então, aí sim comprova com reflexologia e o tratamento médico, a redução dos problemas são muito grande. A redução é muito grande, intensa, tá? Então, alívio da dor, qualquer tipo de dor. Só dor de dente, dor de cabeça, dor nas costas, qualquer alívio da dor. Por quê? Vai soltar a endorfina, dopamina do corpo. Então, onde quer que ela esteja com dor, vai parar, tá? Vai reduzir. Muitas vezes não vai parar totalmente, mas vai reduzir. Enxaquecas crônicas. O crônico vai ficar mais leve. E o que não era crônico vai sair. Digamos assim. Cefaleia, dor de cabeça, dor articular, dor de síndrome do intestino irritável. Eu já tive por algum tempinho. Intestino irritável parece que queima por dentro, como se você tivesse bebido ácido. É horrível, entendeu? Porque ele é muito acelerado e é conforme o estado emocional. Aí você pega aquele estado emocional, fica em paz, o intestino fica normal. É incrível, né? Dor lombar também, dor pós-operatória, esclerose múltipla, e eu tenho paciente de esclerose múltipla, eu tenho paciente de outras doenças semelhantes, tá? Que são psicomotoras, e conforme faz o tratamento regular, quinzenal, não apresenta mais tremedeira. É o máximo. É uma coisa incrível de ver. Porque você está fazendo um estímulo ali e a pessoa está se movimentando normal, como se ela não tivesse a doença. Só que ela tem que ter consciência disso, né? Agora, outras pessoas que estão aí sofrendo, fica só pelo convencional mesmo, sem auxílio das terapias integrativas, estão sofrendo. Sem saber que também ajuda. Né? Não é a única coisa, óbvio, né? Porque algo cerebral lá tem os remédios certos para estimular ali, né? Reduz o sofrimento da pessoa, gente. É maravilhoso. Incontinência urinária, ajuda também. Insuficiência cardíaca, diabetes, síndrome pré-menstrual, tem muita gente que sofre disso e vira um terror, né? Aquelas pessoas que elas realmente ficam histéricas durante a questão menstrual, tá? Colesterol, distensão abdominal, edema, frequência cardíaca, frequência respiratória, frequência urinária, glicemia e por aí vai. É muito estudo, não caberia aqui, mas a gente trouxe aí porque são os que mais se destacam, né? Indicações, tá? A pessoa tem problema digestivo, ciclo menstrual, sinusite, sobrecarga linfática, né, extrema, cansada, dores de cabeça e coluna, constipação, insônia, desintoxicação, para relaxamento e bem-estar, saúde integral do ser humano, fonte, Ministério da Saúde. Então, o que é mais legal é a chancela deles, porque não é besteira nossa, não é papo de esotérico, é algo que o próprio Ministério da Saúde chancela embaixo.
E olha que o Ministério da Saúde foi muito tempo para ele chancelar. Governos antigos não fizeram isso, foi a partir do governo, né, do atual aí, né, o PT em diante, que ajudou nas terapias integrativas. E muitas pessoas podem reclamar de muita coisa deles, mas isso eles ajudaram. É o que dá abertura às terapias integrativas. Tá? Mas a OMS já, fazia muito tempo que ela já estava trazendo esse foco para as práticas integrativas. E você pode ver que a OMS, alguns anos passados, ela teve quem? Um indiano tomando conta. E esse indiano, ele tem uma visão totalmente diferente da medicina, né? Então, ele ajudou muito a incluir, né, contraindicações, né? Inflamações no sistema linfático venoso, trombose. Eu tenho que ver com o paciente, você tem trombose? Então, eu tenho que conversar com o médico, perguntar, você vê aqui, se eu tenho problema do coração, tem problema não sei do que. Eu pergunto, pede para o seu médico. Por quê? Eu sei que não vai, obviamente, dar um problema, mas se eu fizer algo e o médico está lá no tratamento, ele pode falar que foi a prática. Né? Agora, alguns médicos falam, não, pelo amor de Deus, ao contrário, vai lá e faz. Mas no caso da trombose, por alguma razão, né, eu não conheço a doença, não sou especialista nisso, por alguma razão nós não vamos fazer. Não vamos fazer. O corpos estranhos na proximidade de órgãos vitais. Óbvio, né? A pessoa está esfaqueada, a pessoa está não vamos fazer, óbvio, né, gente? O estilhaço de ferimentos. Também não, porque vai rasgar a pele, vai fazer um monte de coisa. Aneurismas também. Transplantes, tem que ter um cuidado. Tudo a gente vai perguntar para o médico. Pode? Ele fala assim, vai. Geralmente esses médicos mais novos, né? Porque os mais antigos tá Então, se ele falar assim, não pode ficar tranquilo, porque o transplante aconteceu, o corpo já aceitou o órgão, pode estimular. Melanomas, leucemia, né? Então, também é necessário a gente dar uma perguntada. Doenças diretamente nos pés, gangrena, para aqueles pés pretos de diabético, né? Eczema intenso, infecção de micose generalizada nos pés. Eu uso luva, eu faço mesmo assim. Só que para a pessoa pode ser horrível, porque parece que tem caco de vidro no pé quando a pessoa está com doença, principalmente fúngica. Então é importante. O que eu começo o tratamento com a pessoa? Escaldapés, né? Peço para ela passar no podólogo, escaldapés e receito aromaterapia para ela ir curando aquele problema. Logo o pezinho dela está ótimo, dá para a gente mexer. Só que eu não vou estimular o pé, mas eu vou estimular a mão. Eu tenho reflexologia de mãos. Então dá para fazer, né? Então, o que mais? Doenças reumáticas em surto doloroso agudo, ou seja, a pessoa tem reumatismo, eu tenho um fator reumatoide meu é leve, mas eu tenho. Se eu machucar, demora uma vida para sarar. E às vezes, por exemplo, de mexer no mouse, dói tudo aquilo. Então, às vezes eu vou estimular a mão direita, dói, mas a esquerda está aqui. Né? Os dois pés estão aqui. Então, aonde está a agulha, eu não vou mexer. Ou seja, você vai perguntar, tem alguma machucado na mão, no pé? Está com algum problema que não dá para estimular? Eu pulo aquela mão, aquele pé e vou mexer nos outros. Só isso. Tá? Psicose e outras doenças que impossibilitam o tato ou possibilidade do integrante, como o hanseníase. A psicose, muitas vezes o paciente está em surto psicótico, né? Se você tocar ele, acha que você vai machucar ele, ou pacientes que são hipersensíveis, a gente tem que conversar para ver
se dá para fazer o tratamento ou não. Quando são essas pessoas, eu faço o reiki. Aí eu já mudo um pouquinho a conversa até elas poderem, né, usar aí a reflexologia. Gestação, primeiro, segundo, terceiro e nono mês, não fazer. Tá? Quarto mês em diante, uma vez por semana. Tá? E a redução, a pressão no ponto é reduzida na metade. Fonte, Ministério da Saúde. Então, a gente vai seguir o que o Ministério da Saúde dá de recomendação. Então, quer dizer, isso aqui já foi uma atualização do meu curso. Eu fiz cursos, mais cursos, só que agora eu tenho orientações, cartilha do Ministério da Saúde, para eu falar, não faz, não vai lá, vai piorar. A pessoa está tendo cãibra, está tendo cãibra atrás de cãibra, eu vou estimular ali, não dá. Eu tenho que, né, ter cuidado, porque só de eu fazer isso aqui e isso aqui, antes de começar, pronto, aí a pessoa já fica travada ali, aí não dá, tá? Então, pessoas com trombose, diabetes, pode acontecer ferimento durante o estímulo, grávidas, estimulando a região do útero ovário, induz ao parto, tá? Feridas não cicatrizadas, não dá para mexer, melanoma, câncer nos pés e nas mãos, sem autorização médica, não. Né? Infecção por micose, fungo disseminado, contaminar a gente, a nossa maca e o espaço todo, e a limpar tudo isso depois para não proliferar para outros pacientes, não dá. Pessoas muito idosas, acamadas, sabe? Nas últimas 2 sessões ao ano. Efeitos colaterais. Ela é segura, só que a gente tem que olhar. Se eu estou estimulando muito o intestino, o que eu posso fazer? Dar diarreia. Então eu tenho que ter cuidado de estimular até o ponto. Se a pessoa fala, nossa, meu intestino está soltando muito, vamos marcar daqui 15 dias, daqui a 30 dias. Porque o corpo está hiperestimulado. Eu espaço as sessões. Não, nossa, meu intestino ainda está preso, vamos estimular ainda mais, vamos até ele voltar a regular. O que eu tenho que fazer com a reflexologia? Regular. Regulou, eu espaço mais. Enquanto não regulou, uma vez por semana, mete pau. Então, uma das reações mais comuns ao estímulo é atividades dos rins, né, o aparelho urinário, a pessoa fazer muito xixi demais, está hiperestimulado. Eu tenho que espaçar mais as sessões. Também pode ocorrer ruídos hidroaéreos, ou seja, com peido. Você está lá estimulando, normal, é uma reação natural. Se a pessoa ficar com vergonha, fala, olha, pode acontecer. Então a gente precisa. Muitos pacientes, eu estou estimulando lá, pode dar uma paradinha para ir no banheiro fazer xixi? Óbvio. Quer dizer, está funcionando. Né? E vou avisar que pode ser que mude a cor do xixi, pode ser que, enfim, aquilo deu certo. Coriza, a pessoa acha, ai, nossa, gripei. Não, não gripou. Aquele estímulo elimina a toxina. Eliminou a toxina, tem que sair por algum lugar. Tem que sair. Então, pode ser que a pessoa tenha uma falsa gripe, ou seja, ela começa a soltar, que é a limpeza. Tá? Sensação de resfriado, erupção cutânea. Eu estimulei, pode aparecer espinhas, pode aparecer no corpo, bolinhas em todo lugar. Ai, vou ter que ir na dermatologista. Não, calma. A gente estimulou. A impureza do sangue tem que sair, obviamente. E quando for, nada impede de ir na dermato, avisar, olha, eu acabei de fazer reflexo e estourou as espinhas, então provavelmente está purificando o sangue. Toma suco de limão, para ajudar ainda mais. Né? Mudança de padrão de sono, alterações emocionais, pode, está vindo tudo à tona. Está vindo tudo à tona. Tá? Formigamento nos membros, também. Tá? Se sentir formigamento. Mas passem algumas horas, em poucos dias, até o corpo liberar as toxinas e voltar ao equilíbrio. Estimulei tudo. Maravilha. A pessoa não bebeu água. O que vai acontecer? Vai voltar de novo, no mesmo lugar. Então, é acompanhado
com todo o resto que a gente deve fazer, né? Então não é só fazer a reflexologia e falar, pronto, o milagre já está feito. Tem que tomar água para ajudar a sair. Zonas anormais. Eu vou observar ali, enquanto eu estou fazendo o tratamento, o que está acontecendo com a pessoa. Então não é para ela dormir. Eu vou o tempo inteiro. E aí, fulano, tá doendo? E aí, como é que tá? E olhando a cara da pessoa. Aí você vai ver tudo o que ela pode fazer. As reações dentro da maca. Você ficar de olho nisso. Sensação de dor. Quando eu sinto dor, eu puxo o pé, eu pulo. Eu vou fazendo certas reações, né? Franza a testa. Então vai ter sons audíveis, exclamações repentinas, suspiro e riso. Eu às vezes eu dou risada quando estou sentindo dor. Principalmente na hora que eu estou fazendo yoga, estou fazendo aula de yoga, eu fiz uma postura assim que virou, aí eu comecei a rir. É normal meu, é o jeito que eu faço com a dor. Já tem gente que vai falar, ai, nossa, menina, pegou, ai, não sei o que, suspiro. Você fica atento na pessoa, né? Sinais visíveis. É pressionar o lábio lá, né? Vai enrugar a testa, movimentos rápidos com a sobrancelha, exclamou com a sobrancelha, gestos expressando incômodo, dor e desconforto. Tipo cadeira de dentista, você vai fazer aquela encenação ali. Transpiração rápida e também pode suar a palma das mãos, transpiração em outras partes do corpo. De repente ela está fazendo só reflexologia e está com a pizza de do vaso, porque está estimulando e ela começou a suar desesperadamente. Está saindo, né? Mudanças óbvias e espontâneas. Frequência do pulso, taquicardia, a pessoa pode sentir porque está movimentando. Muito branca, muito vermelha. Eu já vi uma reação oposta. Meu sogro estava lá, a gente estava preparando o aniversário do meu sobrinho, aí o meu sogro começou a suar frio, ficar branco lá no sofá. E aí o pessoal, nossa, meu Deus do céu, vai estragar o aniversário. O homem está aqui passando mal e ele já é cardíaco. Aí eu falei, calma, não criemos pânico, eu estou aqui, não posso, quem poderá ajudar? Deitei ele, né? E, enquanto eles estavam aferindo a pressão, eu comecei a estimular. Estimulei, principalmente massageando o peito. Estimulei tudo, botei uma meinha nele, tudo, deixando ele deitadinho um pouco e fiz reiki nele. Ele corou. Aí o pessoal falou, vamos voltar à festa. Eu falei, negativo. A gente fez isso aqui, vai dar tempo dele chegar no hospital, passar, ver o que está acontecendo e depois voltar. O que aconteceu? Metade da festa ele ficou no hospital. Não deixaram ele sair enquanto a pressão dele não voltou ao normal. Só que já não estava naquela pressão baixíssima. Ele já começou a subir com uma pressão ali, 11 por alguma coisa, mas o dele chegou a mínima 4. Foi, e ele estava desse jeito, branco, suando frio. E aí quando eu fiz a reflexo, ele mudou dessas branquiçadas e veio para o vermelhinho. E ficou melhorzinho, tá? Outra vez eu estava em outro lugar. Fui visitar uns parentes do meu esposo em Sorocaba. O cara também deu um piti desse. Aí eu peguei no pé dele, fiz toda a massagem e tal, não sei o que, deixei ele lá com as pernas para cima e ele quase desmaiou. Também tem esses problemas. Mesmo ele sendo diabético, olhei o pé, se dava para mexer, dava. Não tinha ainda uma diabetes avançada, eu mexi rapidinho lá nele e voltou ao normal. Tá? Então, temperatura corporal muito quente, muito frio, tremores, né? Aumento da saliva ou diminuição, a boca ficou seca, dá água para a pessoa, para de mexer ali naquele ponto, interrompe o atendimento quando começar a dar isso. Alteração do ritmo respiratório, náusea, problema do órgão digestivo e da circulação sanguínea. Eu já tive um cliente que vomitou. O que aconteceu? Na verdade, eu nem fui atender a pessoa, ela estava fazendo meu cabelo,
E ela falando para mim que estava com muita dor. E mesmo assim, continuou fazendo meu cabelo. Só que ela já tinha tomado 2 remédios para dor, aqueles remédios mais fortes que existe, e já tinha tomado uma injeção no dia anterior. E mesmo assim foi atendendo, um respeito por ator. Aí eu peguei o pé e comecei a fazer o estímulo. O que aconteceu de início? O próprio fígado expulsou o remédio de excesso que ela tomou. Na hora ela fez. E foi lá e ó, vômito para que te quer, após o estímulo. Depois ela ficou bem, afocador passou, depois do vômito. Então, a pessoa também se intoxica com o remédio. O que é aquela dor dela? Uma postura? É o quê? E ela, em vez dela se investigar o que está acontecendo com ela, ela foi socando mais remédio. Ah, não passou, vou pôr mais um pouco, acho que é a quantidade. Estimulei, ela vomitou na hora. Ficou bem, terminou o cabelo de boas, mas é aquela coisa do respeito, né, que a gente tem que ter com o nosso próprio corpo. Bom, aí nós temos que olhar as questões dos EPIs, né, que a gente vai usar para fazer a parte a parte lá dentro de clínica. Antes de eu te falar, tem alguma dúvida até agora? Alguma coisa que você... Acho que não. Agora nada? Acho que está bem. Tá. Os EPIs, né, eu vou te falar o que acontece comigo dentro de clínica. Eu não trabalho com outras coisas além da reflexologia nesse sentido, de mexer em corpo. A Kênia lá, ela já trabalha. Então, no caso dela, ainda é pior. Ela tem que deixar muito, muito, muito limpo de um cliente para o outro. O meu eu uso todo o material descartável, passo no cliente depois da sessão ainda. Faço toda a higienização do pé dele, coloco óleos essenciais que limpam fungos, etc. Me protejo minha marca, protejo os outros pacientes que vêm depois todos também. Né? Então, eles existem para dar segurança para a gente, para a pessoa. Então, tem algumas coisas de higiene que a gente precisa levar em conta. Tem muita gente que vai atender lá na sua própria casa, com a poltrona. Numa cadeirinha, atende. Tem gente que vai atender em maca. Tem gente que vai atender como manicure, vamos supor. Ela já tem que ter uma higiene ali, né? Para não passar. Agora, você imagine só. Se você não usa EPI, prolifera mesmo, porque às vezes o fungo não está visível. Os visíveis a gente já sabe, agora o que não está visível? Então a gente tem que ter um cuidado grandioso, tá? Para proteger a gente e a pessoa. A gente, lógico, vai ter a higiene pessoal, né? Que principalmente as mãos, eu não vou me preocupar tanto porque eu tenho luva. Mas aqui, ó, por exemplo, para quem não usa luva, pintada dessa cor não pode. Tem que ser na unha normal ali, no máximo uma basezinha, unha no topo, cortadinha, porque pode entrar dentro da unha lá e fazer um estrago na tua mão. Então, um cuidado muito grande. Já eu uso a luva. Né? Eu uso a luva e o Gui desliza muito, muito bom. Então, para mim, não tem problema nenhum. Tá? Não tem esse problema. Então, muito cuidado com a higiene pessoal, lavar bastante a mão, porque você acabou de pegar no pé, a mão, manter as unhas curtas limpas é importante para evitar até ferir o paciente. A gente está lá estimulando, daqui a pouco a gente rasga ele, com o cantinho da nossa unha. Então, luvas são ideais sempre, principalmente se você percebe que os pés apresentam patologia. Pé de atleta, frieira, né? Trata-se de uma infecção causada por um fungo
que é o mesmo que causa as micoses. O uso de calçados meio terrenos úmidos, um dos fatores que desencadeia o problema. Então você vai lá, você vai usar as mãos, você não vai usar a luva. Vai olhar cantinho por cantinho de cada pé, olhando ali para ver se vai pôr a mão naquela lá. Se você não vai usar luva, não pega nesse pé. Pegou, pegou. Vamos usar luva então. Né? Pegou, pegou. Mesmo que seja o pé do parceiro, do pai, interessa. Tá? Higiene do cliente. Então, eu ponho também o pé no escalda-pé, porque tem que ralar o pé da pessoa. Entendeu? A pessoa chega da rua, ela já chega da rua, então mesmo que ela lavou o pé dela na casa dela, ela já trouxe tudo da rua. Ela já fez o percurso todo, né? Exatamente. Então, vai ter o quê? Vamos pôr lá no escalda-pés, limpar, né? Higienizar e tratar. Tem pessoas, por exemplo, as manicures já tem esfoliante, que já é com sabonete, né? Que vai fazer a lavagem do pé, depois vai passar um hidratante, um emoliente, não. Se você quer fazer uma coisa assim, tem que calcular tudo para colocar no preço do seu serviço. Agora eu uso aqui só o escalda-pé. Não faço esfoliação, não faço spa do pé. Quando eu faço spa do pé, obviamente vai ser mais caro. Porque você vai colocar quanto de produto você tem que comprar, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Nossa, é muita coisa, tá? Uso de lençóis e toalhas limpas. É comum usar lençóis descartáveis para cobrir a área de tratamento durante uma sessão de reflexologia. Isso ajuda a manter a área de tratamento limpa e é a prática padrão de higiene. Tá? A não ser que eu tenho um tantão de lençol normal, convencional, que cada cliente vou tirar e vou pôr para lavar. Perfeito. Agora, não, vou usar o mesmo lençol para todo mundo. Então eu vou ter que colocar um higienizado por cima ali e retirar depois. Né? Segurança do ambiente. Certifique que o ambiente onde a reflexologia é realizada seja seguro, livre de obstáculos, para não ter quedas e acidentes. Também se ele está bom para a pessoa ficar lá. Vamos supor que a pessoa vai atender num ambiente que está mofado, num ambiente que está com a própria ação de doença ali naquele ambiente que a pessoa não aguenta ficar. Não dá, né? Alergias e sensibilidades. Esteja ciente de qualquer alergia e sensibilidade do cliente a óleos essenciais ou loções usadas para massagem. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quero usar uma loção e uma massagem. Tem pele hipersensíveis. Então, quanto menos você usar, melhor. Mas se você for usar, procura saber se é hipoalergênico. Se você quiser usar um creme base neutra e colocar a diluição de óleo essencial nele, maravilha. Se você quer fazer isso com óleos carreadores também, então vamos supor, o óleo de semente de uva ele não é legal para fazer massagem. Ele é muito... Você vai fazer massagem, ele não corre. É melhor o semente de girassol, entendeu? Pega o girassol ali e dilui o óleo essencial nele, de coco, alguns outros ali que você vai colocar de diluição, uma colher de 10 ml para 2 gotinhas de um óleo essencial, 4 gotinhas no máximo. E aí depois você passar no pé da pessoa. Pegar o óleo direto, essencial, e colocar na pessoa não pode. Isso pode dar uma alergia horrível. Tá? Por que eu falo 2 gotinhas? Porque 2 gotinhas, se eu diluo em 10 ml de um óleo carreador, esse que vem, tudo que é da culinária dá para pôr no corpo. Coco, girassol, enfim, tudo que eu posso comer eu posso pôr no pé. Aí eu pego 10 ml daquilo e ponho 2 gotinhas, pessoas hipersensíveis não dão problema. Se a pessoa não tem problema de sensibilidade, eu posso pôr a quantidade que a receita pedir. Até vou liberar umas receitinhas básicas lá,
que dá para curar os pés, igual que a gente tem aqui. O que você vai fazer? Aquele composto ali é para quem não tem hipersensibilidade. For hipersensível, dilui mais ainda. Dilui mais no carregador, mais. Pegar a propriedade um pouco menor é melhor do que prejudicar. Né? Então, não use o óleo essencial diretamente na pele do cliente sem diluição. Use produtos que sejam seguros para o cliente. Higiene dos equipamentos. Aí tem que higienizar. Higienizar tudo porque a coisa é feia. Quando prolifera. Mas vamos supor, a pessoa não consegue ir até você. Eu vou lá na casa dela hoje, assim. Certo. Você vai levar. Eu pego um álcool, meu álcool é desse tamanho. Sprayzinho, cabe dentro do meu kit. Às vezes quando eu vou em feira, vou nesse lugar, eu levo meu kit numa cestinha desse tamanho. Mas eu gostaria que levar uma maca também. Ou ela pode fazer? Na cadeira dá. Na cadeira dá. Dá pra fazer em 2 cadeiras. Aí eu vou lá na casa da pessoa, mas eu higienizo ali aquele espaço, eu estou de luva, boto a toalhinha no lugar, ela vai botar o pé em cima da toalhinha. Então, de todo jeito, não vai me passar aquele problema. Né? Porque quando a gente está no nosso, dá pra fazer isso, né? Mas no outro dá pra fazer também. Pega uma toalhinha limpinha, coloca ali, organiza. Pode até pôr um saco plástico aqui assim, colocar a toalhinha por cima. Aí você harmoniza o lugar, entendeu? Mesmo que seja assim, como você falou, no lugar que tem a mofa, alguma coisa no corpo. A pessoa, a casa dela tá daquele jeito. Aí né, não vai ser culpa da reflexologia. Mas mesmo assim pode fazer. Sim. Aí você não estando muito tempo ali, imagina você trabalhando 8 horas num lugar cheio de mofo. Você fica doente, né? O paciente também. Então você vai, quando é umas casas assim, vai para um lugar mais arejado da casa, garagem, né? Uma coisa mais arejada, tanto é que dá também para respirar e para enxergar melhor. Vamos por calçada. Por calçada. Ai, meu Deus. Higiene dos equipamentos, né? Então usar ali, ó, quem usa tipos de equipamentos auxiliares, varinha de reflexologia, bolinhas, um monte de coisa, limpa também os instrumentos, todos eles. Bom, aí que está aquela divisão, né, que dá pra gente observar. Se for ver a divisão por chakras, nessa visão de mundo aqui, ó, é o violeta, ó, o cardíaco, aí vai vindo até o básico, tá? Nessa divisão, chakras caberiam aí. A gente não usa essa, a gente usa essa, tá? Então, a gente usa essa divisão aqui para chakras, tá? Então, o William é o médico otorrinolaringologista, ó! Em 1913, iniciou a terapia zonal ao descobrir que, se uma pressão fosse aplicada em uma área específica ou ponto específico do corpo, um efeito anestésico poderia ser induzido em outro local da zona correspondente. Assim, era possível aliviar não apenas a dor, mas também as condições que produzia. O outro doutor, Fitzgerald, dividiu o corpo em 10 zonas longitudinais de largura similar que percorriam todo o corpo no sentido do comprimento, desde a ponta dos dedos dos pés até a cabeça e desde a ponta dos dedos das mãos e vice-versa. Ele afirmava que se a linha fosse desenhada através do centro do corpo, ela dividia 5 zonas do lado direito e 5 do esquerdo, igual aqui. Aí, a visão de chakra, né? Básico, sexual, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, o chakra ele é roda, giro, né? Ele significa isso em sânscrito. São os pontos onde se encontram e fundem canal condutores de energia no organismo. Eles têm o giro no positivo e eles têm o anti-horário. Por isso que o anti-horário está tudo desregulado. Tem que organizá-los. Né?
eles respiram os chakras, só o coronário para cima, puxa a energia daqui, da terra puxa a energia de baixo, e os outros frente e costas. Tem 7 chakras principais, mas tem uma porção de outros pequenos. Então são registrados em culturas antigas e referenciados como pontos energéticos utilizados para a cura e progresso energético e espiritual. Esses pontos são encontrados no Qigong na China, ou acupuntura, no Yoga na Índia, o Ki vital no Reiki, né? Esses são 7 foram identificados como maiores, podendo variar segundo a linha de estudos. Cada um corresponde a 7 principais glândulas do corpo humano, funções físicas, mentais, vitais ou espirituais. Se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo de energia fica inibido e bloqueado, e disso resulta o envelhecimento e a doença. Então, chakra bloqueado deixa velho também. Rejuvenescidos são os que o chakra está indo certo. Então, vamos começar do primeiro chakra, base da coluna, tá? A base lá. Vamos começar aqui, vamos nos referir primeiro, segundo, terceiro, agora, sétimo. Então vamos lá. O básico número 1. Quando a gente está com raiva, impaciência, também afeta rins, coluna, ósseo, intestino, próstata. Quando a gente está com vergonha, quando a gente sofreu violência ou a gente está com vontade de pegar um pelo pescoço, né? Quando a gente está com dor, anemia, pressão baixa, leucemia. Umbilical é sobre controle e solidão, sobre ressentimento, ciúme, sobre inveja. E aí os problemas são sistema reprodutor, bexiga, ciático, câimbras e todos os hormonais. O plexo seria ansiedade, preocupação, indecisão, preconceito, mentira. Os lugares são o estômago, fígado, intestino delgado e etc. Você vai ver que tudo que está aqui. Né? Cardíaco, pânico, depressão, desilusão, síndrome do pânico. Aí é o sistema coração, sistema circulatório, respiratório, todo dessa área. Laringe, desespero, medo, autorreprovação, submissão. E aí o que é? Garganta, laringe, esôfago, infecção, vinda de bactérias, fungos, tudo que a gente capta é pelo nariz, né? Dor de cabeça aqui, mais na nuca, congestão linfática e herpes. Frontal, ganância, arrogância, rigidez, tirania, vícios, compulsões. Quando a gente tem isso, né? Então, sistema nervoso central, ouvido, nariz, essa parte. Coronário, neurose, histeria, insônia, enxaqueca, obsessão, possessão, tudo. É tudo aqui. Então, é uma parte do cérebro inteiro, né? Disfunções sensoriais. Problema desse chakra aqui. Então, como a gente tem problemas, por isso que a psiquiatria e a espiritualidade, elas meio que andam juntos. Tem pessoas que são médiums, tem pessoas que são doentes. Não dá para distinguir, porque o doente passa desapercebido lá no meio dos que são realmente médiums. Porque eles têm, por exemplo, esquizofrenia, eles ficam vendo pessoas perseguindo, coisas acontecendo, criando situações na cabeça deles, e o médium também é espírito. Só que o médium, ele sabe lidar com aquilo. Aquilo é natural para ele. O esquizofrênico não. É patológico, ele fica doente com isso. Então, muitas vezes não é verdade. São criações da cabeça dele. E para você diferenciar um médium de um esquizofrênico, há que ver muito bem. E muitas vezes, muitas pessoas estão sendo atendidas em centro espírita por um esquizofrênico e não por um médium. Tá? Um médico espírita, ele vai pegar num clique quem realmente é esquizofrênico e quem é médium de verdade. Uma pessoa que ela tem histeria, né? Ela também pode ser confundida com questões espirituais.
Aí a pessoa, pronto, está possessa, tem demônio ali, tem espírito, e às vezes ela só é histérica. Ela está tendo uma crise histérica. Ela está tendo uma crise no psíquico dela. Então, tem pessoas que são doentes e tem gente que realmente tem a espiritualidade e ela desenvolve ali, de uma maneira saudável. Aí, o que acontece com todo mundo que chega lá? Chega no mesmo bolo, aí desenvolve. E eu já vi pessoas que foram desenvolver e estão doentes na base de remédio ali, com medo, com tudo, e enfim, aprenderam uma coisa e não tinham um psíquico bom para ter aprendido o que aprendeu. Mas, né? Gente, eu acho que o chakra está tudo invertido. Então vamos lá. Aqui nós vamos ver uma questão, né? Que nós vamos olhar cada ponto, depois a gente vai fazer isso na prática. Cada ponto desse que está falando aqui, a gente vai trazer aqui, caso a gente não saiba, vamos pesquisando. Tá? Então, o que eu sugiro na apostila é que essa parte aqui, por exemplo, seja plastificada. Ou que você tenha um caderninho lá, na hora que você está aprendendo, para não melar. Você vai passar a folha, não suja. Aí você plastifica essas partezinhas e faz o seu caderninho. E daí você pode, durante o atendimento, até você pegar bem e ir mudando. Ou deixar no celular, por exemplo, e ir olhando ali. Porque o cliente está deitado, ele não vai ver que você está consultando um problema, né? Existem também mapas de pés assim, ó, que ficam expostos na parede. E daí você pode ficar olhando lá, ele custa uma nota, eu vou avisando. Né? É mais caro, eu prefiro fazer assim que sai mais barato. Aí você vai estar aqui mexendo, a pessoa fez, ai, você dá uma olhada lá, ele já fala a zona que você tocou. Assim, está bem mais detalhado, está bem legal. Vamos lá. Então, uma energia vital chamada força de vida, ou prana, ainda falando sobre chakras, né? Circula de maneira rítmica, equilibrada entre todos os órgãos do corpo. Ela também permeia todas as células e tecidos. Se essa energia for bloqueada, o órgão relacionado com o bloqueio passará a sofrer algum mal-estar. Do mesmo modo, a doença vinculada com bactérias e vírus pode perturbar o equilíbrio energético do corpo. Você quer dar uma pausa? Não, não nada. Tá. Deixa eu ver se estamos certo. Isso, estou tirando a pausa aqui. Então, de chakra, de prana, de energia, tudo ok? Sim. É o básico do básico, tá? Se quiser água gelada, tem na geladeira. Então, a energia vital interna está diretamente relacionada com o bom funcionamento do organismo. Essa energia deve circular livremente pelos canais, situados, né, desde a cabeça até os pés, e compreender o funcionamento muscular esquelético dos pés. Né? E a sequência da localização dos pontos reflexos tem que ser iniciada pelos dedos. A memorização dos pontos surge com o treinamento, evitando assim pontos que possam ser omitidos durante a estimulação. Porque o pé grande lá, às vezes a gente esquece de um pontinho. E ele precisa ser estimulado, justamente aquele ponto. Então, a área da cabeça e pescoço, lá nos dedos. Então, as diferentes regiões da cabeça e pescoço podem se beneficiar da estimulação dos reflexos nos dedos e compreender as principais glândulas endócrinas responsáveis por produzir hormônios que equilibram o corpo, assim como o bom funcionamento dos órgãos e tecidos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o dedão do pé, né, voltado para cima, a parte da unha. E quem vai estar no online, a gente vai deixar a apostila, vai acompanhando aqui para saber, que às vezes pode não estar vendo exatamente. Quando eu vejo a parte do dedão do pé, eu posso começar por essa parte da pisada e depois me voltar para trás. Ou eu posso aproveitar que eu já estou no dedão e estimulo aqui e aqui. Eu posso pegar o dedão e estimular ele por inteiro, tá?
Se quiser fazer toda essa parte e depois passar para cá, também pode. Aí depende de como você vai trabalhar no seu dia a dia. Aqui no curso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro aqui a planta, depois eu vou fazer as costas. Mas no dia a dia, você pode estimular o dedo de uma vez por todas. A gente tem que fazer didático para mostrar passo a passo. Então eu tenho ponto lá nessa falange aqui, tenho 2 pontinhos aqui e tenho um ponto lá no cantinho do dedo. Tem outro ponto, ó, que é lá entre o dedão e o dedinho. E aqui é o linfático. Então é lá onde eu puxo e vai, exemplo, ajudar no emagrecimento. Nesse pontinho. Nossa, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Já por dentro, esse mesmo ponto é o esôfago. Aí você trabalha aqui e na outra parte por fora é o sistema linfático para circulação. Porque depois que eu vou para cá, qual que é a outra parte do pé? Eu subo para onde é o final do chakra básico. Tá? Então ele segue a linha e sobe o pé afora. Eu tenho um pontinho aqui no meio dos dedinhos, eu tenho em cada pontinho desse, por isso que a gente faz uma pinça. A gente faz a pinça aqui, ó. Por quê? Aqui no meio tem ponto. Tá? Aquele 14 ali seria aqui. Aqui é entre os dedinhos, Aqui. bem no cantinho. Tipo assim. É. Aí, nas pontas, todas as pontas tem. Tem escolas que colocam olho, ouvido, não sei o quê, em cada dedo. Aqui na nossa, né, da faculdade, 6 da face, dentes e alto da cabeça. Eu estou estimulando aqui, eu estou estimulando aqui também. Tá? Então, dentro do pé, lá no início, nós vamos passo a passo, eu tenho muitos pontos no dedão, alguns pontos, ó, já tem um ponto aqui, certo? Certo. Agora eu tenho mais um aqui embaixo. E outros, depois que eu pincei, eu pego aqui e pego aqui também, ó. A pinça, ó, ela é interessantíssima. Por quê? Eu já peguei 2 pontos aqui, ó. Que seria o 14. Aqui e o 17, tá? Então vamos lá. Primeiro, número 1, cérebro, parte central do dedão. Boca, aí eu vou achando no mapa. 2, parte da falange do dedo lá do lado de fora. Nariz também, ó. Boca e nariz é perto da unha do dedão. Assim. Amígdalas, não amígdalas aqui, na parte de fora do dedão. Pescoço, 5, tá aqui, nessa parte do dedão, mais embaixo, né? Eu pego 5. Seios da face dentral da cabeça, todas as pontinhas. Glândula pituitária, aí eu trouxe aqui, ó. Glândula pituitária onde fica no cérebro, tá vendo? Sim. Perto das têmporas, ela é estimulada no 7. Perto do cérebro. Trompa de Eustáquio, onde fica a trompa? Ó. No canal depois do ouvido, tá? Essa trompa no 8, aqui. Glândula pineal, lá dentro, bem central no cérebro. É o número 9, cantinho do dedo aqui. Inclusive, né, a gente vai vendo essas glândulas e o que elas representam. É bom fazer uma pesquisa. O que serve a glândula pineal? O que ela secreta? E você vai ver que a pineal, pituitária, hipotálamo, todas essas daqui,
elas fazem parte do sistema límbico e psicomotor. Quando eu estimulo essa parte, eu estou estimulando aprendizagem, emoções positivas, até o estímulo. Quando eu faço o estímulo disso, eu estou fazendo com que o meu corpo sinta bem-estar, a imunidade, tudo, através disso. Ele fala assim, tá tudo bem, ufa. Então ele vai secretar coisas boas quando eu olho essa região correspondente aqui. O tálamo também, ó, tudo da mesma área. Mastoide, olhos, ó, o 13. Depois do seio da face, dente, tá com dor de dente, vem aqui em cima. Aí eu tô com dor na vista, eu vou nos olhos, esses dois dedos do meio aqui. Aí eu quero ir no ouvido, vai nos dois últimos, de ambos os pés. Aí no caso seria para a parte de fora, aqui, né? Aí dentro. Isso. É para a parte de dentro. A da unha é só essa parte aqui. Aí depois coluna cervical, o início aqui, né, da coluna cervical, no 15. Começa aqui. Glândulas lacrimais, eu estou mexendo. Meu Deus do céu. Oxe, eu o 12, vamos procurá-las. Glândulas lacrimais está no outro mapa. Vamos lá. Sistema linfático superior, que é aquele lá onde eu falei para você. E o centro da fala, também o 18 aqui. Não tem, cadê o exercício? Mas não tem aqui. Vamos olhar no próximo mapa. Ah lá. Aí eu tenho o próximo mapa. Certo? Fui agora para a região torácica, só na planta do pé, só plantar. Não tem mais pontos nessa outra região de cima, não tem. Só tem aqui, quando emenda, lá em cima do tornozelo. Só tem esse início dos dedos do lado de fora e tornozelo. Tá? E nas mãos também, depois termina aqui. Mas na planta não, na planta tem tudo. Então vamos lá, na planta. Aí na região plantar estão reflexos que se relacionam com o sistema respiratório e circulatório do organismo. Eles estão intimamente interligados, sendo responsáveis pelo equilíbrio da quantidade de oxigênio necessária para as atividades, assim pela velocidade do fluxo sanguíneo. Aí ele começou a fazer a comparação, que fica mais legal, de ver que eu estou trabalhando desde a tireoide até o diafragma, tá vendo? Só aí, a única diferença é que no pé esquerdo eu tenho coração e no direito não. Então o meu sistema, o meu pé esquerdo vai ter só essa diferença aí. Vai ser mais interessante. E tem alguns órgãos que, pâncreas, outros que só tem um lado, sabe? Vai estar no lado correspondente. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho o pulmão. Pulmão, essa parte mais entre os 3 últimos dedos, eu tenho ali, alto, é grande, né? A parte. O coração, só no pé esquerdo, eu vou ter ele aqui, um pouco perto do pulmão, do ponto do pulmão, quase perto do 25, que é o plexo. O que é? O plexo é depois da bochecha do pé. Tá? Então eu tenho a bochecha do pé, aí eu tenho o plexo aqui, ó. E o coração ele está mais aqui em cima, um pouco em cima do pé. Tá? Eu tenho o plexo aqui e o coração está mais em cima. Aí eu tenho o esôfago e a traqueia e os brônquios, e aí eu já sei que é aquele ponto 21. Pega lá de cima e vem descendo. Ó. Eu estimulando o pé e estou estimulando isso aqui. Tem que ter refluxo, é uma beleza. Tireoide para tireoide, é o 22. Abaixo do dedão, né? Diafragma, é o 24. Pelo cantinho de fora. Aí eu tenho
o plexo solar, que esse aqui, para quem trabalha em pé, é uma beleza. A pessoa fica apoiada nisso, né? E ele é o pé do estômago, que se não eu tenho a parte do estômago. Beleza. Passou essa parte aqui, eu já vou para a parte de intestino e todo o resto do sistema digestório. Né? Então aqui eu já estou falando de digestão, aqui eu estou falando de respiração e de circulação. Aí eu vim para baixo, é molinha, eu tenho que ter cuidado. Essa parte inteirinha é molinha. Igual as vísceras são molinha, aqui não tem osso para proteger, né? No pé também não tem, pode ver. Seria aqui. É, tudo isso que não tem osso aí, é molinho. Então aí a minha pressão vai ser diferente onde eu tenho osso e onde eu não tenho, né? E aqui a gente vai também ter o mesmo cuidado que o massagista teria na barriga, ter no pé. Então, eu tenho fígado, ó, aqui não tem. Em cima no pé esquerdo, tá vendo? Eu tenho só aqui, direito. Vesícula biliar, que é o 27, um pontinho aqui, lá não tenho. Tem no direito também. Estômago, 28. Ó, tá lá em cima. No direito também. Tá? 28. Tem os dois. O 29, o pâncreas. Tem os dois. O duodeno, o 30. Os dois. O baço. Tá só no primeiro, lá em cima o baço. Só no esquerdo. Tá lá perto logo após o pulmão, ó, o baço. O rim, tem 2 rins, eu tenho que ter os dois, né? Teoria. Teoria, o rim tá aqui só. O rim tá aqui. Eu pressionei após o pulmão, posso estar, o pessoal tá tendo problema no rim, ó lá. Glândulas suprarrenais, no 33. Tem no direito. No direito. E aqui está mostrando, ó, o rim, suprarrenais, o fígado, o estômago, o pâncreas, o cólon, está falando tudo, ó. Aí vem aqui, intestino delgado, ó. Aí a pessoa está com problema no intestino, eu tenho que pressionar essa parte. 30 rotações, sentido horário. 30 rotações. Ela está prisão de ventre. Olha a primeira coisa que eu vou fazer. Vou lá, rotaciono 30 vezes ali. Aí pode fazer tanto no pé quanto no mão. 30 vezes. Tá? Válvula ileocócica apêndice. O apêndice, muita gente opera, né? É apendicite. Está no direito. Cólon, que é o 36, que muita gente tem, nossa, muito problema aí, porque todo homem, né, tem problema lá, próstata, não sei o que, faz os exames ali, naquela região mais masculino, né? Feminino, de vez em quando eu vejo que tem algum problema, mas o masculino tem bastante aí. Reto e ânus, 37. A bexiga, 38. A bexiga ela vai ser bem lateral. Bem lateralzinha aí. E uretra, né? Uretra. Aqui assim. Daí a gente já pegou o sistema digestório e agora a área do ciático, essa é uma área muito importante. Finalzinho, cotoquinho do pé. Eu gosto de estimular ela assim, ó. Pego o pé embaixo e fico fazendo um estímulo assim, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho nervo ciático, tem muita gente que tem problema de nervo ciático, que bem no finalzinho, e nervo ciático pélvico aqui. Muita gente vai reclamar disso e vai aliviar muito fazer esse estímulo.
Desde a bolinha, quando você está lá com o escaldapé, você vai já estimulando ali, depois na massagem ali. Quando você não tiver força, que ali é uma região bem durinha, aí você usa toda a mão inteirinha fechada em punho assim, é bem mais fácil de mexer. Então, na região do arco, denominado sola do pé, estão os pontos reflexos que se relacionam à parede digestiva, que é essa daqui, né? O arco. Né? É responsável por realizar a transformação química dos alimentos, a absorção dos nutrientes e necessário para o funcionamento do organismo e a eliminação dos resíduos. Corresponde também às principais partes do aparelho urinário, responsável pelo equilíbrio da água e dos minerais ingeridos, excreção da toxina e armazenamentos temporários da urina. A área pélvica, já meio que no calcanhar, nos calcanhares estão os reflexos, que corresponde ao funcionamento do nervo ciático, principal e maior nervo da perna, responsável por controlar movimentos desde o quadril, passando pelo joelho até o tornozelo. Então, tornozelos e órgãos reprodutores. Aí a gente vai agora para o calcanhar, tá? Na região dos tornozelos, os reflexos estimulam tanto o sistema reprodutor masculino e feminino, diferenciado apenas nas partes externas, auxiliando o equilíbrio do hormônio nos tornos relacionados à próstata e infertilidade. Por isso que reflexologia é vida. E eu digo assim, obviamente você não vai procurar próstata em mulher, né? Porque aí começou a estimular, aí fala assim, nossa, apareceu um ponto da próstata. Não dá. Então a gente ficar de olho ali. Se não foi algo que bateu, né? Não está correspondendo, não. Bom, ó, então você vê, eu tive aqui nessas regiões, eu tenho ponto reflexo, aqui eu não tenho, e eu volto só para ter aqui agora, mas não tem mais nenhum. Então eu caminhei, lembra o meio dos dedos? Vim para cá, eu trago e desemboco aqui. Aí aqui eu termino fazendo esse estímulo assim, tá? O que acontece? Para fora, tornozelo lá perto do dedinho, eu tenho esses pontos aqui. Para dentro dos pés, eu tenho esses pontos daqui. Então vamos lá. Então 42 é ovário ou testículo, para fora, perto do dedinho. Então reprodutor, ovário, testículo aqui. Então tanto para estimular o seu ovário a secretar, regularizar os hormônios, quanto para a produção de esperma é ali. Útero e próstata, 43, para dentro. Por isso que a gente estimula assim, ó. Os dois ao mesmo tempo. Mas tanto faz, se você quiser estimular aqui e depois estimular lá, tá tudo certo. Mas se você quiser adiantar o serviço, estimula 30 rotações assim. Eu estimulo bastante quando a pessoa tem problema. Porque é tão relaxante, você vai estimulando, mas daqui a pouco temos um outro problema. A pessoa fica excitada, não dá, né? Então a gente estimula um pouquinho só, vê que tá tudo certo, continua estimulando, vê que eu já fico aberta. Aonde tá certo. Vamos escutar esses sons aí para ver o que está causando. Trompas de falópio, canais deferentes. 44 em cima, tá? Linfa e virilha, 45 em cima. E uretra, 47. Tá? 46 é vagina e pênis. Você pega o ossinho aqui, ó, vai reto no ossinho, ó. Vai reto. Bem no finalzinho do pé mesmo, quase entrando no ar. Então, esse aqui seria o estímulo da parte reprodutora. Agora, nós vamos falar da parte interna do pé inteirinha relacionado à coluna. Óbvio que vai estar lá o 46 aqui pro meio, tá? Mesma região. Só que aqui a gente está pensando em coluna. Então, vamos lá. Nessa região do pé, os reflexos
correspondem a uma estrutura óssea e nervosa de grande importância, a coluna vertebral, tanto na representação de todo o corpo, assim como na transmissão de impulso nervoso através da medula espinhal. Então, a pessoa, a gente está estimulando essa região, nós estamos estimulando a parte motora dela. Como é que ela se movimenta, como é que ela manda estímulos para se locomover. Não é só sobre a coluna. Tem que lembrar que ali também tem nervo, ali também tem muita coisa, né? Então vai compreende essa região inteira, parte interna do pé, parte interna da mão. Tá? Então, parte da medula espinhal, 31 pares de nervos espinhais, a 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervos coquígeos. Todos esses nervos correspondem por uma ação motora, ou seja, permite que um movimento seja realizado. Portanto, se surge algum problema em determinada região do corpo, se deve buscar a parte do reflexo que relaciona com determinado nervo. Então a gente vai olhar. Aí doeu aqui, opa, coluna torácica. Ai, doeu aqui embaixo, né? Então mais as pessoas fazem, na lombar, isso e aquilo. Então o sistema esquelético responde pela mobilidade do corpo, sustentação dos órgãos vitais e capacidade de força muscular necessária para se locomover. Então, ó, essa parte, eu acho que eu só inverti uma coisa. Eu tinha que vir antes, mas tudo bem. Trompa de Falópio, eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, é a linfa, líquido orgânico originário do sangue. Ela que coloca. Composto de proteína, lipídio que circula os vasos linfáticos, transporta os glóbulos brancos. Olha como ela é importante. E olha onde ela está. 44, aqui em cima. Também é um lado estimular nesse sentido também. E eu coloquei o desenho dela. Ela seria aqui, assim. É em cima. Então vamos lá. Agora vamos pegar a parte posterior do pé. Parte aí. Então eu tenho ela para fora inteirinha. Primeiro, imagine que no pé, o pé não tem bracinho. Então você imagina que eu vou considerar como se o meu braço estivesse assim e as pernas estivessem tipo sentada e cruzado os braços. Se você fizer isso, você vai lembrar onde é que está. Porque se você fizer assim, você vai falar, não, o joelho não está aqui. E está. Porque quando você cruza, ó, senta para você ver. Sentada, o joelho fica nessa postura da coluna aqui. Por isso que ele vai aparecer aqui, ó, 48 é o joelho. Então o joelho é nessa parte do pé, no finalzinho. Imagine se sentada, o joelho vai estar na mesma altura do tórax. Entendeu? Então, vamos lá. Então eu tenho joelho lá atrás. Quando eu estiver estimulando essa parte final do pé, eu estou estimulando a lombar, cóccix, tudo mais. E quando eu venho para a lateral, os joelhos. Vai ficar tudo no mesmo lugar. Quadril, 49. Cotovelo, 50. Na altura daqui, ó. Tá vendo? É como se eu estivesse assim, ó. Aí eu vejo que quando eu quero esse lado aqui, eu tenho que olhar isso no meu pé. Eu tenho que ver aqui. E o 51, que é o ombro, logo abaixo do pescoço. Então, abaixo dessa parte do mindinho, aqui é meu ombro. Tá? Parte superior do pé é o sistema linfático. Então, agora eu estou olhando, lembra que a gente só estudou essa parte aqui? Sim. A gente está vendo ele inteiro. Também é um mapinha maravilhoso para se ver. A gente já viu nariz, boca, amígdala, lacrimais, centro da face, trompa, linfa, virilha. O 52 é o peito, os seios. Olha lá onde ele está. Ele é, ó, esse é o canal da linfática, né? Ao redor dele, Cuidado nos dois dedos.
eu estou com seios, tá? E o 53, a circulação toda, essa parte de cima. Tá tranquilo quando você olha o mapa. Que você já sabe que você tem que estimular ali aqueles pontos. Então, é só lembrar de não pular nada. Ó. Eu tenho que estimular tudo isso. Então, eu faço uma massagem assim, ó. Eu pego tudo. Quando eu faço isso, não esqueci de nenhum nervo. Quando eu faço aqui a mesma coisa, eu peguei todo mundo aqui. Não tem erro. Caso a pessoa, eu estou estimulando aqui, a pessoa, ai, opa, vou lá no mapa e olha, peraí, ai, por quê? Né? Beleza. Antes do tratamento, o terapeuta deve fazer a anamnese com o histórico do paciente bem detalhado. Qual que é a principal questão que a gente vai ter que ter na nossa anamnese? É diabético? É isso? É aquilo? Está liberado para o tratamento. Beleza, assina aqui. Eu geralmente não faço muita anamnese, já trabalho direto com a pessoa, mas o ideal é fazer para chegar e deixar para a proteção do profissional. Né? Em outras terapias eu já tive problema, não tive com reflexoterapia, porque eu já olho de cara e sei que a pessoa pode fazer. Mas eu já tive, exemplo, antes de eu começar com a parte da psicanálise, entender melhor a mente humana, uma pessoa tinha um problema e depois os parentes queriam dizer que o problema da pessoa era por causa do tratamento que ela estava fazendo comigo. Sendo que aqui no tratamento ela era uma pessoa, lá fora ela fazia tudo oposto do que aconteceu ali. A minha sorte é que eu trocava muita ideia pelo WhatsApp. Ou seja, a pessoa dava o testemunho dela após venda. Ela falava, olha, eu estou bem, não sei o quê. Um outro dia aconteceu um outro episódio que não tinha nada a ver. E aí eles falaram, começou a fazer terapia, começou a tudo errado. E não é verdade isso, entendeu? Porque aí que, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que a pessoa tinha psicose. Aí nisso eu já alertei os familiares, é psicótico, o psicótico ele cria uma situação diferente do real. Ele vive na foraclusão, ou seja, ele imagina uma coisa que não é. E aí, lógico, ele pega um objeto, e aquele objeto pode ser o terapeuta, pode ser o pai, a mãe, pode ser quem for. Aquele é o fim do mundo, é o terrorista para ele, entendeu? E daí a gente avisou para a família. Outra coisa bem besta foi uma pessoa tomar floral e falar que intoxicou. Floral é totalmente por água, praticamente não tem nada lá, além disso. Ele é tão seguro que cachorro, animal, planta, todo mundo pode tomar floral. Só que a pessoa no dia anterior, foi a pergunta que eu fiz. O que você fez no dia anterior? Fui na feira e comi pastel, não sei o que, escargot com esse tempero, com as maionese temperada de rua. Depois falou, foi floral, né? A outra foi no dentista, abriu a boca, saiu fumo, bactéria de dentro do dente dela e falou que o floral deixou de carne viva a boca dela. Eu falei, viu, mas você não tinha comentado comigo que você foi no dentista? Vai lá no dentista, pergunta pra ele se o floral faz isso. O dentista falou que foi por causa que furou e tinha muita infecção dentro do dente dela. E ela botou que era floral. Então, pra gente poder se precaver dessas coisas, a gente tem que explicar para a pessoa. A única coisa que pode acontecer da contraindicação, das reações adversas, é uma náusea, um vômito, mas que não é patológico, não é uma doença. É porque ela estimulou, ela bota para fora e fica bem. Em poucas horas, está tudo ok. Não que a pessoa ficou doente. A pessoa já estava doente, veio na sessão e ela já estava doente e ela continuou doente. Não foi a sessão que deixou ela doente. Então, é só lembrar disso, senão você já sabe, né? E outra é tomar cuidado para não colocar qualquer produto no pé na mão da pessoa, para depois não dar alergia, que isso pode dar mesmo. Aí não foi a sessão, foi o produto. O
Tratamento. Antes do tratamento, o terapeuta deve fazer a anamnese, né, do histórico do paciente. As sessões podem durar de 30 até 1 hora, de 6 a 12 sessões, no máximo 2 vezes por semana. Eu faço 1 vez por semana, 1 vez por mês, tudo certo. O tratamento deve iniciar por imersão dos pés por 20 minutos em água. Às vezes ele esfria antes, então 10, 5, não deixo nem tudo isso. Fica desconfortável com a água gelada, né? Em água morna com sal, ervas e óleos essenciais que proporcionam um relaxamento profundo, além da limpeza. Além da limpeza, seque os pés e passe o creme apropriado para não deixar o pé escorregadio e preferir o ressecamento. O que eu faço? Eu passo a manteiga, depois eu passo o álcool retirando. Eu me certifico que sai tudo. Mas eu preciso do emoliente, senão não desliza com a luva. Agora, se eu vou usar só a mão, pode ser que um creme menos emoliente dê certo para deslizar. Nem deslizar demais, nem deslizar de menos. Eu tenho que ir me adaptando. Não gosto muito, mas o sebo de carneiro chega num ponto onde eu gosto. Sebo de carneiro, aquele creme lá de pé mesmo. Mas eu uso a manteiga. Segue os pés, passa o creme apropriado. A palpação pode ser realizada sem uso de óleos ou creme de massagem em casos especiais. Dá para fazer? Dá, só que você só vai rotacionar. Não tem o que fazer. Como é que vai deslizar? Não tem como. Escalda-pé. Esse escalda-pé se trata da imersão dos pés em água morna durante alguns minutos com a finalidade de aliviar as dores e promover bem-estar. A água morna é aquecida de ervas ou óleos essenciais que promovem maior sensação calmante e relaxante, ou também tem o estimulante, no caso que a gente vai mostrar também o que estimula. O importante é sempre amornar a água e não deixá-la quente demais para que a sensação seja sempre agradável e não prejudique não além da pele do cliente. Entre os benefícios escalda-pés estão estimular a circulação sanguínea, o calor da água hidratando e também a erva própria. O óleo próprio. Circulação do sangue, proporcionar relaxamento, aliviar o estresse, alívio das calosidades, desconforto, na maioria das vezes causados pelos sapatos apertados após exigir demais os pés, melhora das dores articulares, pessoas que sofrem com dor na articulação, provocada pelo reumatismo e artrite. E elimina as impurezas da pele, eliminando irritações e ardores, promove a renovação da pele, melhora o aspecto da cicatriz e devolve a umidade natural da pele, combate fungos. Muita coisa que o escalda-pé pode fazer. Aí aqui nós vamos ter receita de escalda-pé, que dá para fazer. Vou fazer receita. A gente vai dar uma pausa e nós vamos fazer uma receita. Tá? Depois, deixa eu ver. Tá. Aí essa parte eu vou deixar para tarde. Mas nós vamos fazer a receitinha. Ao vivo e a cores, porque aí você pega a intimidade com o negócio, certo? Então vamos pausar. 1 hora e 53 minutos.